Vamos abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 23. Acontecimento muito pitoresco na vida do nosso Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, somos gratos por esse tempo aqui, em comunhão, essa pequena parcela dos teus filhos, a família do Senhor, que eles foram resgatados por Cristo. Estamos aqui para comunhão, para adoração, para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, nos dá vida, que é o teu Filho bendito. Pedimos graça por esse tempo de compartilhar, esse tempo de adoração, esse tempo de comunhão. Assiste-nos, Senhor, em nossas fraquezas, em nome de Cristo. Amém. Nada melhor do que esses eventos da vida do nosso Senhor, que foram importantíssimos para aqueles que conviveram com Ele, e que são importantes também para nós. Às vezes procuramos exemplos, procuramos acontecimentos que possam elucidar, que possam esclarecer as verdades do Evangelho, mas nada melhor do que esses acontecimentos, do que esses eventos registrados nos Evangelhos cuidadosamente. E o quadro aqui pode ser até melhor formado se nós lermos nos 3 Evangelhos, que relatam Marcos 4, a partir do versículo 36, e Lucas 8, versículo 22. Nós não vamos ler. Mas ali traz sempre uns detalhes a mais. Isso mostrando a forma corporativa do trabalhar do Senhor. O Senhor não fecha com nenhum dos seus. A visão sempre é dada ao todo. E cada um coopera com a visão que teve, com aquilo que ganhou do Senhor. Sem mudar aqui o acontecimento, mas há sem dúvida, um enriquecimento. Aqui, por exemplo, no versículo 27, dá a ideia de que os homens é que maravilharam, não os discípulos. Porque o texto anterior diz que os discípulos que foram acordar. Marcos diz que muitos barcos seguiam Jesus. Ele entrou num barco para passar do outro lado da margem e muitos barcos seguiram. Então poderia até dar a entender aqui de que os homens, não os discípulos. Mas Lucas deixa muito claro que os discípulos, sim, se maravilharam. E diziam entre si: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? A questão principal é que aqui nós temos o nosso Senhor em ação. Vocês lembram que Mateus, nosso irmão Cláudio já fez referência aí como o Evangelho do Rei, que aponta o nosso Senhor como o Rei.
O reino dos céus precisa de um rei, ele é o rei. E nos capítulos 5, 6 e 7, nós temos aqui os princípios do reino, também chamado de o Sermão do Monte, onde nada mais é do que uma descrição do caráter do nosso Senhor, mas também uma descrição do caráter dos súditos do nosso Senhor. É claro que isso por meio de um processo, isso por meio de um crescimento, isso poderíamos dizer que futuramente, sim, seria uma descrição plena do caráter dos súditos, mas não podemos olhar apenas para o futuro e dizer aqui nós vivemos como é possível, vivemos de qualquer jeito, não. Precisamos ser desafiados pela palavra, confrontados, sabendo que o Senhor que viveu isso, essa descrição aqui do seu caráter, Ele vive em nós. E Ele quer trabalhar em nós a sua vida, para que nós possamos experimentar essa realidade e expressar também algo da sua vida, como descrito aqui nos capítulos 5, 6 e 7. Mas em seguida, após terminar o Sermão do Monte, o nosso Senhor desce e começa a viver aquilo que Ele ensinou. E aqui nós temos exatamente uma oportunidade em que Ele vivencia parte daquilo que Ele ensinou. É um ensinamento vivo, feito por meio de suas ações, de suas atitudes perante as circunstâncias da vida. Acontece aqui um temporal, uma tempestade, e Ele não se abala, Ele está descansando. Não estou enganado, se não me engano, não lembro agora, talvez Marcos, relata de que ele pegou um travesseiro e estava dormindo na popa do barco com um travesseiro descansando, no meio daquele alvoroço todo. E as águas já entravam no barco. E os discípulos então ficaram apavorados. E foram acordar o Senhor. Eu queria destacar aqui essa parte final. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque o nosso encontro aqui, o objetivo de estarmos aqui é de celebrarmos o nosso Senhor. Quando Ele deu essas recomendações lá em João capítulo 13, na última ceia, e Ele deu a recomendação para que assim fizéssemos. E Paulo depois, em 1 Coríntios 11, escreve, dizendo que aquilo que Ele passou às igrejas foi aquilo que Ele recebeu do Senhor. E o Senhor disse, fazei isso em memória de mim. Olha o que é memória. Memória é nós trazermos à lembrança aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos. Podemos conhecer um pouco ou podemos conhecer bastante. E é exatamente isso que nós temos aqui com esses discípulos. Porque ao dizer quem é esse, que até os ventos e o mar, até os poderes da natureza obedecem, os discípulos estavam mostrando um pequeno conhecimento do Senhor. Já estavam andando com o Senhor. Lembra que esse evento está registrado aqui em Mateus 8? Isso representa o início do ministério do nosso Senhor. Em Mateus 4, Jesus foi batizado, foi tentado. Mateus 5, 6 e 7, temos aqui o primeiro ensino, discurso maior do nosso Senhor, Sermão do Monte. Então nós estamos aqui no começo da jornada do Senhor com seus discípulos. Eles já conheciam algo do Senhor. Já tinham recebido o seu chamado soberano, já tinham visto alguns milagres. Jesus já tinha curado aqui o servo de um centurião, tinha curado a sogra de Pedro, tinha feito alguns milagres. Eles conheciam algo do Senhor. Já tinham sido de alguma forma tocados por Ele. Embora nós precisamos sempre lembrar de que por mais que eles conhecessem o nosso Senhor, nesses 3 anos e meio, isso não é nem sombra daquela realidade que eles tiveram no Pentecostes. Nós vamos ver, por mais que eles conhecessem o Senhor, eles ainda tinham dúvidas, o Senhor estava prestes a morrer,
ali em João 14, Filipe estava perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Senhor, para onde o Senhor vai? Então o Senhor diz: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Então, por mais que eles conhecessem naquela relação física, naquela relação diária, porque eles abandonaram tudo para estar com o Senhor nesses 3 anos e meio, ainda era um conhecimento intelectual, um conhecimento de ver o Senhor agindo, um conhecimento desse relacionamento externo ainda. Porque o Senhor ainda não estava dentro deles. Então eles ficaram apavorados, e o Senhor os repreende. O Senhor diz: homens de pequena fé. Eles já tinham alguma fé no Senhor, pela graça de Deus, mas era uma fé ainda pequena. Eles não tinham ainda a condição de trazer à sua memória quem era de fato aquele que estava com eles. Apenas um parêntese, eu gosto muito desse texto, porque esse texto expressa também a realidade como uma figura da nossa carreira cristã. Nós temos aqui procurado ensinar os irmãos, a reunião hoje não é de ensino, mas quero apenas fazer esse parênteses, de mostrar a importância daquilo que Cristo fez, que a nossa vida cristã não pode ser dissociada daquilo que Cristo fez, senão nós caímos no legalismo, senão nós caímos no esforço próprio, nós tentando chegar a Deus, nós tentando cumprir por nós mesmos as demandas de Deus, e isso não leva a nada. Aqui nós temos uma figura. Veja que eles estavam no barco com o nosso Senhor. Mas mesmo assim, de pouco proveito foi para eles, numa primeira instância. Por quê? Ficaram apavorados. Porque eles não sabiam ainda quem era, de fato, aqueles que estavam com eles. Na medida em que foram conhecendo a grandeza, a realidade daquele que estava com eles, então eles foram tendo um outro nível de relacionamento, um outro nível de descanso, um outro nível de vida espiritual, até que culminou também em Pentecostes e a partir daí numa crescente. Isso é um retrato da nossa carreira cristã. Estamos em Cristo, temos falado aqui abertamente, muitos têm dificuldade de entender isso. Estamos em Cristo, Deus não tem nada mais para fazer para nós, tudo está feito em Cristo. Mas aí nós olhamos para nós mesmos, vocês olham para vocês e dizem: não pode ser verdade, olha a minha vida. A questão é, o que nós conhecemos daquilo que Cristo fez? O que nós conhecemos daquele que habita em nós? Nós, como esses discípulos, podemos dizer: quem é esse que habita em mim? Vocês lembram de uma passagem de Jacó, quando perseguido pelo seu irmão, sendo pressionado, ele começou ali uma jornada e ele dormiu. Aliás, desculpa, essa passagem foi quando ele estava fugindo, primeira vez do seu irmão, indo lá para Ur dos Caldeus, se encontrar com Labão. Ele dorme numa pedra e tem um sonho daquela escada, que Jesus depois citou, né? Depois é citado como Jesus sendo aquela escada, onde anjos desciam subindo. Ele acordou e disse: Deus está nesse lugar, eu não sabia. É exatamente essa a situação. E Paulo usa muito essa expressão nas suas cartas, Romanos, Coríntios: vocês não sabem? Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que vocês estão em Cristo? Não sabeis que vocês foram mortos com Cristo? Então, queridos, a jornada cristã, como o texto que nosso irmão leu, de Colossenses, essa oração maravilhosa de Paulo, que ali é um retrato da vida cristã, diz que transbordeis do pleno conhecimento, para viverdes para o seu inteiro agrado, e para crescerdes no pleno conhecimento de Deus. Então veja que começa ali no transbordar do pleno conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Conhecimento daquilo que Ele é em nós. Nós buscamos
demais, alguma coisa fora de nós. Mas aqueles que nasceram de novo, têm dentro de si a vida de Cristo, que precisa ser descoberta, que precisa dar-se espaço para que ela cresça e para que ela domine, para que ela governe a nossa vida. E os discípulos aqui então manifestaram essa ignorância, não sabiam quem estava com eles, não tinham ainda essa percepção. Eles foram chamados para estar com Cristo. Outro dia eu compartilhei com os irmãos, o nosso chamado para estar com Ele. Nós não fomos chamados para outra coisa. Não fomos chamados para ir para o céu, para fugir do inferno, para ser salvo. Nós não fomos chamados para trabalhar para Deus, não fomos chamados para nada, a não ser para estar com Cristo. Tudo o resto é consequência. Ser salvo é consequência. Transbordar de conhecimento, servi-lo, amá-lo, tudo mais é consequência. Se nós errarmos aqui em estar com Cristo, infelizmente nós erramos muito, tudo mais sucumbe. Mas na medida em que nós estamos com Ele, nós vamos conhecer quem é Ele. Nós vamos desejar amá-lo. Nós vamos desejar servi-lo. E nós vamos trazer à memória quem é aquele que habita em nós. Quem é o Rei da Glória? Salmo 45, domingo passado foi lido, cantado, expressa isso. O herói, descrevendo ali a beleza, a riqueza do nosso Senhor, por alguém que conhecia algo do nosso Senhor. E é nesse sentido, queridos, que nós temos um texto maravilhoso, que muitas vezes é citado até em locais de difícil, de sofrimento, às vezes fúnebres. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, é citado. Quero trazer à lembrança aquilo que pode dar esperança. Ora, Jeremias estava vivendo um momento terrível da sua vida, era o profeta do Senhor, tinha já tido visões do Senhor, de tudo aquilo que ia acontecer, foi colocado ali como testemunha viva do Senhor, de que aquele povo desobediente, coração duro, que maltratava os profetas, que matava os profetas, ia ser levado cativo por uma nação ímpia. E Jeremias entrou em desespero. Por isso que o livro chama Lamentações. Só lamentava, chorava. Entrou em desespero, em conflito. Mas teve um momento da sua vida que ele falou: quero trazer a lembrança. O que me pode dar esperança. E o que podia dar esperança a ele? O Senhor é bondoso. É misericordioso. As misericórdias do Senhor não têm fim. Ele sabia disso, ele tinha provado disso na sua vida, então ele podia trazer a lembrança. E nós aqui, ao celebrarmos a mesa do Senhor, domingo após domingo, dos propósitos nossos é exatamente celebrarmos aquilo que nós temos ganhado do nosso Senhor. Por um lado, nós temos que trazer aquilo que nós ganhamos, trazer à nossa memória aquilo que nos dá a esperança, aquilo que tem sido a realidade do nosso viver, do nosso tocar, do nosso convívio com o Senhor, de nós estarmos obedecendo, colocando em prática o seu chamado para estarmos com Ele, no dia a dia. Mas também tem esse propósito, de ao trazer à memória, nós também nos enchermos de esperança, ganharmos uma realidade maior, uma motivação maior. Esse é o propósito. A nossa vida não é outra coisa, senão Cristo em nós, a esperança da glória. É vendo o nosso Senhor, é vendo mais daquilo que Ele é, daquilo que Ele foi, daquilo que Ele fez por nós, é que nós crescemos na carreira cristã, crescemos em estatura, buscamos agradar o Senhor e vivemos uma vida que mais o agrada. Aqui nesse episódio, nós vemos o quanto imaturo ainda eram os seus discípulos. Uma fé pequena, o Senhor diz: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Eles ainda estavam tão voltados para si mesmos. Eles estavam ali com o Senhor da glória, o Criador, a expressão, como diz
texto também lido, né, que se nós continuássemos ali, lendo o texto em Colossenses capítulo 1, ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus diz que ele é a exata expressão de Deus. Estava com eles, mas eles estavam olhando para o seu umbigo, olhando para si mesmo, preocupados. Senhor, não te importa que nós morremos? Nós vamos morrer. Voltados para si mesmo, preocupados com seus problemas, com as suas dificuldades. Uma vida centrada neles mesmos. Se eles conhecessem um pouco mais quem estava com eles, eles sairiam de si mesmos e olhariam para o Deus da glória que estava ali, dizendo, Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Ele sabe o que faz. Não vamos nos atemorizar. E é isso que nós somos chamados. Na medida em que conhecemos quem é aquele que está conosco, que habita em nós, nós aprendemos a parar de olhar para o nosso umbigo, para as nossas emoções, para as nossas situações. Grande parte das músicas que cantamos, né, tudo eu, dá-me, totalmente centrada em nós por causa disso. Mas na medida em que conhecemos aquele que habita em nós, aquele que é o Senhor da igreja, que é o Rei, nós então paramos de olhar para nós mesmos. Paramos até de pedir. Por isso que o texto diz, transbordeis de conhecimento, e no final diz, para darmos graças, dando sempre graças a Deus, o texto que o irmão Ael leu, dando sempre graças a Deus que nos fez idôneos. Louvor, gratidão, adoração é resultado daquele que conhece um pouco mais do Senhor e sabe quem é aquele que habita em nós. Tem andado, tem conhecido e sabe que tem tudo nele. E não apenas de conhecimento, porque isso não salva ninguém. Saber é a primeira parte. Mas nós precisamos, assim como os discípulos, que ouviram o Sermão do Monte, agora passar pela experiência. E na experiência, então, o conhecimento pode nos ajudar. Olha, o Senhor disse isso. Eu creio. O Senhor me ensinou que Ele está comigo. E eu creio. E na medida em que nós damos o passo de fé, então vamos, por experiência, experimentar a realidade espiritual daquilo que essas palavras dizem. E é isso, então, é que vai marcar a nossa vida, que vai trazer realidade, que vai nos amadurecer e que vai trazer conhecimento vivo daquele que habita em nós. Os evangelhos não falam de outra coisa a não ser dele. O evangelho de João, que mostra o Senhor como Deus, nosso Senhor ali usa muito uma expressão, eu sou. E por 7 vezes, mais até, mas principalmente 7 vezes ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho. É Ele. É Ele que importa. Nós nos preocupamos muito conosco mesmo e com aquilo que podemos receber. Nós precisamos tirar esse foco. Veja aqui o que o nosso Senhor diz, enquanto o foco somos nós, o Senhor diz, por que sois tímidos? Homens de pequena fé. Enquanto nós estamos olhando apenas, ou para as ondas, para os ventos, para o nosso umbigo, a nossa fé é bem pequena. Somos chamados, ao estarmos aqui todos os domingos, celebrando o nosso Senhor e trazendo à memória sua vida, sua obra, sua pessoa, a ganharmos uma realidade maior, a sermos despertados para aquilo que de fato Ele é. E aprendermos como igreja a entronizarmos Cristo na reunião e na nossa vida. Trazendo sempre à memória algo do nosso Senhor. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Talvez nós não vamos ver isso. Pode ser que sim. Pode ser que numa circunstância qualquer da vida a gente veja
o Senhor dominando a nossa vista, os poderes da natureza. Mas a preocupação maior não é essa. A preocupação maior, e o que vale mais, porque tudo isso aqui vai acabar, como diz Hebreus capítulo 6, são os poderes do mundo vindouro. Esses são eternos. Então é esse que nós precisamos de tocar. É esse que nós precisamos de experimentar e de ver o nosso Senhor agindo em nós, se expressando em nós, se expressando em nossa reunião. Agora, queridos, não estamos aqui também falando de algo utópico e nem algo infalível. É algo que nós temos que caminhar e aprender. Vocês vão lembrar que o mesmo Pedro, no capítulo 16 aqui de Mateus, quando confrontado pelo Senhor, numa passagem bem relacionada com essa que li, o Senhor diz: o que dizem os homens que eu sou? Porque disso resulta todo o resto. Aí eles disseram: olha, uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias. Aí o Senhor vira para eles e diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma revelação maravilhosa. Mas logo em seguida, mesmo capítulo 16, o Senhor começa a dizer a eles: olha, é necessário que o Filho do Homem seja morto, padeça. Aí Pedro diz: Senhor, nada disso vai acontecer, tem apenas de ti mesmo. Aí o Senhor tem que virar para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás. Então vejam que é um conhecimento progressivo, mas é um conhecimento ainda cheio de percalços. Então não estamos aqui falando nada tópico, nada também super espiritual, mas estamos falando de realidade. Está disponível a todos nós tocarmos a realidade do nosso Senhor, está disponível a todos nós provarmos e vermos que o Senhor é bom. E que o Deus que habita em nós e que está no mesmo barco que a gente, Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores, é aquele que viveu aqui, morreu, nos incluiu nele, que agora habita em nós. É uma realidade isso. O Watchman, eu gosto muito dessas expressões, procura separar as coisas da seguinte forma. O irmão Austin Sparks também. As questões objetivas e subjetivas. Objetivas são fatos eternos que não mudam, quer eu creia, quer não. O Senhor estava ali com eles, Ele era o Rei. Quer eles criam, quer não. O Senhor morreu por nós. Quer nós creiamos, quer não. O Senhor habita em nós, em todos aqueles que nasceram de novo. Quer você creia nisso, quer você não creia também. Você está em Cristo. Quer você creia, quer não. Agora, gozar dessa realidade, ou seja, agora é o aspecto subjetivo da verdade, é a experiência, aí depende da fé. Por isso que o Senhor diz: tímidos, homens de pequena fé. Eles poderiam ter passado por aquilo sem ter incomodado o nosso Senhor. Se eles de fato soubessem, tivessem um conhecimento maior de quem era aquele que estava com eles. Então, queridos, trazer à memória aqui, a mesa do Senhor, é exatamente trazer à memória aqueles fatos, aquelas realidades, aquelas experiências, estando de joelhos aos seus pés, ou estando trabalhando no nosso dia a dia, que nós temos passado com o nosso Senhor, e que temos ganhado uma realidade maior. Mas ao mesmo tempo em que ganhamos isso, também aqui, de uns dos outros, nós nos inspiramos, nós nos motivamos, nós somos contemplados com mais esperança, para conhecermos ainda mais o nosso Senhor, para andarmos ainda mais com o nosso Senhor e desfrutarmos mais da sua vida preciosa e daquilo que Ele fez por nós, da sua obra completa. Nós podemos talvez celebrar o fato de que o Senhor me salvou, trazer isso à memória. O Senhor perdoou os meus pecados, mas na medida em que andamos e ganhamos mais da sua realidade, porque nós somos chamados para isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Nós precisamos crescer. Nós vamos vendo o nosso Senhor muito mais. Como Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Paulo entrou nesse caminho e ele pôde experimentar mais da realidade de Cristo, a ponto de ele dizer, já não sou eu mais quem vivo, Cristo que vive em mim. Então é nesse sentido que nós somos confrontados, para conhecermos todo o conselho de Deus, para conhecermos toda a sua vontade expressa na pessoa do seu Filho, que é uma vida incriada, uma vida que transcende aqui os poderes da natureza, os poderes da vida visível, uma vida que agrada ao Senhor. É esse Senhor que nós celebramos e que nós somos convocados a conhecer, a expressar e adorar. Amém? Bendizemos, Senhor, Teu nome. Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor é, que o Senhor se revelou, que o Senhor manifestou a nós, aqui nesta terra, por meio de Cristo, e agora na palavra, o Espírito, que continuam trazendo a vívida presença de Cristo no nosso meio. Bendizemos, Senhor, Teu nome. Nos humilhamos, nos esvaziamos, ó Senhor, desejando realmente esvaziar de nós mesmos, aprender cada vez mais a deixar de olhar para nós mesmos, para contemplarmos o nosso Senhor, para vermos algo mais da riqueza, da grandeza, da beleza de Cristo, Senhor do universo, aquele que habita em nós. Ó Senhor, nesses dias tão difíceis, dias de sequidão, de frieza, de incredulidade, dias, Senhor, de iniquidade, nós buscamos graça para prosseguirmos com perseverança, dia após dia, domingo após domingo, para vermos algo mais do nosso Senhor e prosseguirmos na carreira cristã, deixando para trás nossa vida, nossos pecados, deixando até mesmo nós mesmos, Senhor, para caminharmos com o nosso Senhor e termos uma vida que Te agrada. Seja glorificado nesta manhã, seja apreciado nesta manhã, seja adorado, Senhor. Amém.